Olá, alunos e alunas, tudo bem? Novamente, professora Larissa, aula de ciências. Então, antes da gente começar, lembrando aí da importância de você acessar os materiais, responder a atividade lá, que também confirma a sua presença, né? Interagir com os seus professores, buscar essa interação, que assim a gente vai se ajudando, ok? Então, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Nós já começamos este conteúdo, né? Nós fizemos aí a aula de sistema cardiovascular parte 1, que foi a introdução para esse sistema. Nós falamos sobre o sangue, tá? Então vamos direto aqui para a nossa retomada, né? Introdução, onde a gente viu os componentes do sistema cardiovascular. Aulas passadas falamos sobre o sangue, os elementos aí, né, do sangue e também nós já falamos a diferença entre os vasos sanguíneos, lembram? Artérias, veias, capilares. Então, a nossa aula de hoje é continuação aí do sistema cardiovascular, mas a aula de hoje é sobre uma pecinha fundamental do sistema cardiovascular, que é o coração, tá? Então, vamos começar essa aula com um quiz, só para a gente retomar os conteúdos das aulas passadas, tá? Então, o primeiro quiz de hoje. Célula sanguínea responsável pelo transporte do gás oxigênio. Você lembra qual é? Na alternativa A, os leucócitos. Na B, as hemácias. Na C, os trombócitos. Ou seria ainda a D, as plaquetas? Então, esse estava bem fácil, né? A gente ficou 2 aulas falando sobre elementos do sangue, falamos até sobre o hemograma na aula passada, então tá bem fácil. Eu aposto que você acertou. Célula responsável aí pelo transporte do oxigênio são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, então era a alternativa B. Seguindo aqui então, temos uma questão que também ainda é como parte da retomada na nossa aula passada. Qual é a importância da coagulação do sangue? E como que essa coagulação é feita? Por quem? Vamos lá tentar responder?
Então, a coagulação é um processo, né, que impede a perda de sangue, hemorragias, que fecha pequenos ferimentos, impedindo a entrada de micro-organismos que poderiam ser prejudiciais, tá? Então, ela é um processo importantíssimo, né? E como que ela é realizada? Através da ação das plaquetas. São esses elementos do sangue que se mobilizam, formando aquela rede que nós, né, muitas vezes nos ferimentos a gente chama de casquinha, tá? Aquilo é um dos sinais, né, de que houve uma coagulação. Então, são as plaquetas. Agora que relembramos, então o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre o coração, sobre as estruturas, sobre os princípios básicos aí do seu funcionamento. Vamos lá? Então, olha só, o coração, ele é um órgão musculoso, tá? Um músculo forte, por sinal, que impulsiona sangue para todo o nosso corpo. Então, a função do coração é atuar como uma bomba que impulsiona o sangue para o corpo inteiro, tá? Como? Através dos vasos sanguíneos, né? Então, o coração bombeia, mandando pelos vasos sanguíneos o sangue, e aí o sangue vai levar, como a gente já estudou, células, né, de defesa, vai levar oxigênio, vai transportar tudo aquilo que é necessário, tá? Então, lembrando aí, o coração é um órgão musculoso que atua como uma bomba. Bem diferente daquele coraçãozinho que a gente desenha, né, de amor, de sinônimo de paixão, o coração humano, né, tem este formato aqui que vocês acabaram de ver, tá? Qual é o tamanho do coração? Se sabe? Aproximadamente o tamanho do nosso punho fechado, tá? Então, se você fechar a sua mão assim, o tamanho aí do seu punho é mais ou menos esse o tamanho do seu coração. E ele está mais voltado para o lado esquerdo do seu peito, dentro da caixa torácica, né? Bem protegidinho aí, afinal ele é uma bomba vital, tá? As partes do coração então, tá? Vamos dar uma olhadinha? Ele tem paredes formadas por um músculo bem forte e esse músculo é chamado miocárdio, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, de músculo é o miocárdio, tá? Já em volta do coração, por fora, revestindo ele tem uma membrana, como se fosse uma pelezinha, uma capinha, que é essa película branca que vocês estão vendo na imagem. É chamada de pericárdio, tá? Então, dentro, todas as paredes internas é miocárdio, o nome do músculo, e em volta, essa pelezinha branquinha é o pericárdio. O nosso coração, ele é dividido em 4 cavidades. Alguns animais têm corações com outros tipos de divisão, tá? Pode ser 2, 3 cavidades, mas estamos falando aqui do coração humano. Então, ele é formado por 4 cavidades, 4 espaços internos bem divididinhos, tá? Que vocês podem observar na imagem aqui. São elas, essas cavidades, os átrios e os ventrículos. Então, para você não esquecer mais, olha só. Átrios são as cavidades de cima e ventrículos as que ficam posicionadas mais embaixo, tá? Então, lembrando, 4 cavidades, 2 átrios e embaixo 2 ventrículos. O nosso coração, então, é formado por essas 4 cavidades. Além disso, a gente pode ver pela imagem, né, que tem diversos vasos sanguíneos passando por ele, veias, artérias, tá? Os átrios, olha só, temos aqui a flechinha mostrando, então, o átrio, um deles, né? O átrio, tanto o direito quanto o esquerdo, eles têm paredes mais finas, tá? E eles vão receber o sangue que está vindo das veias. Agora, vamos fazer um parênteses e lembrar aqui da nossa aula de introdução ao sistema cardiovascular. Lembram que a gente viu que o sangue que vem pelas veias é o sangue que está vindo do corpo, né? Então, o sangue que está vindo lá das pernas, por exemplo, ele vai vir pelas veias e vai entrar nos átrios, ok? Aí, a veia, que chamamos de cava, né? Lembra que ela tem uma parte que é chamada superior e outra parte inferior. Olha só aqui no desenho. Então, essa parte é chamada veia cava superior, porque está em cima. E essa parte voltada mais para baixo é a mesma veia, né? Veia cava, só que chamada daí de inferior, tá? A veia, então, ela vai lançar o sangue que entrou nesse átrio aqui,
E as veias pulmonares, tá? Então, do lado direito, essas veias aqui, elas vão lançar o sangue, né? Que entrou aqui no átrio, ele desce para o ventrículo e aí sim, ó, ele vai passar por essa veia, tá? Então, observa o desenho aqui para ficar mais fácil. O sangue que entrou no átrio direito, ele desce pela válvula, tá? Eu já vou falar dela, que tem uma válvula, tá? E aí esse sangue, ele vai seguir, depois que ele já estiver no ventrículo, por este vaso sanguíneo aqui, tá? Então, até aqui, o que é importante você entender? Que nos átrios, as paredes são mais finas e o sangue que está entrando é o sangue que está vindo das veias, tá? Guarda essa informação aí. Quanto aos ventrículos, que é essa parte mais de baixo aqui, ó, eles, tanto o direito quanto o esquerdo, eles já têm paredes mais grossas. Paredes mais grossas por quê? Porque precisa ser mais forte essa parte. Afinal, dali o sangue vai ser impulsionado, jogado com força para as artérias, tá? Para uma artéria em especial, chamada de aorta, né? Que é a artéria principal. Ela vai mandar sangue para todo o corpo, tá? Então, aqui nos ventrículos, tá? As paredes mais grossas do que comparando aos átrios, guarda essa informação aí. E eles vão impulsionar o sangue para as artérias, tá? No caso do ventrículo direito, essa artéria aqui é chamada tronco pulmonar. E no caso aqui, do lado esquerdo, essa artéria vermelha grande destacada aqui, tá? É a artéria aorta, beleza? A maior do corpo. Vamos fazer um quiz para ver se você já memorizou sobre as divisões aí, as cavidades do coração? O coração humano, então, é dividido em alternativa A, uma cavidade. A alternativa B, duas cavidades. A alternativa C, 3 cavidades. Ou a alternativa D, 4 cavidades. Tá fácil, né? Então, essa tá bem fácil, né? São 2 átrios e 2 ventrículos, portanto, 4 cavidades. Então, parabéns para você que respondeu a alternativa D, tá? Quanto à parte interna do coração, além dos átrios e dos ventrículos, olha só, a divisão entre um átrio e um ventrículo é feita através de válvulas, como se fossem portinhas que abrem e fecham, tá? São chamadas valvas. Essa válvula aqui, essas que vocês estão vendo aqui, ó, aqui nós temos um GIF, né, mostrando um coração de verdade, mostrando aí ele bombeando, né, pulsando, e olha só, aqui que vocês estão vendo dos dois lados são as válvulas, tá? Elas abrem e fecham, ó, dá pra ver então aqui, inclusive quando ela abre, né, elas abrem e fecham por quê? Essa válvula chamada átrio ventricular, como o nome já sugere, né, átrio ventricular, ela está dividindo o átrio do ventrículo, mas ela vai impedir o retorno do sangue, ou seja, o sangue que descer do átrio para o ventrículo, ela vai impedir que ele volte, que ele siga o caminho inverso, tá? Esse é o objetivo, né? Essa é a função dessa válvula, tá? Temos ainda no interior do coração outras válvulas, olha só na imagem. Temos válvulas que vão conectar, que vão fazer com que o sangue saia dali do ventrículo e siga em direção ao vaso sanguíneo. Então, essas válvulas aqui, ó, na saída dos ventrículos, elas estão posicionadas, são essas aqui, ó, essa que tá meio verdinha na imagem, tá?
e elas vão impedir que o sangue retorne da artéria que ele está indo para dentro do coração novamente. Tá? Então, quando o coração está pulsando, bombeando, que o sangue saia dali do ventrículo e vá ser jogado para a artéria, essas duas válvulas vão impedir que haja um refluxo, ou seja, que o sangue volte para dentro do coração, né? Para que ele siga em direção às artérias, tá? Então, para isso que nós temos essas válvulas no coração e elas são muito importantes. Agora, vamos tentar responder uma questão aí com base lá naquela nossa primeira aula do sistema cardiovascular e no que nós falamos até aqui, tá? Se você tiver com o seu material aberto, com o livro digital, com o livro físico, com algum material de ciências que possa te ajudar, né? Claro que não fique desesperado, né? Achando que você não aprendeu porque você não decorou, não sabe todos os nomes. São muitos nomes, né? E nós não precisamos saber todos já, mas é importante a gente ir memorizando, entendendo e conhecendo essas estruturas. Então você vai tentar responder aí, tá? Os nomes dessas estruturas do coração que a gente já aprendeu até aqui, você vai tentar identificar aí. E aqueles que você não conseguir, não tem problema. Eu te dou esse tempo, quando eu voltar aqui, a gente revisa juntos, pode ser? Então, o que você vai fazer? Temos aqui números em romanos do 1 ao 4 e temos letras A, B, C e D. O primeiro eu já coloquei aqui para te ajudar, ó. Então, o número 1, que está aqui, é a veia cava superior, tá? Essa que está passando atrás do lado direito aí do coração. Agora, número 2. O número 2 tá fácil, né? Olha só, aqui atrás. O que é isso? Que estrutura é essa? Como que é o nome? A3. Aí temos a A. Essa cavidade aqui da A. Essas das letras você tem que saber, essa tá bem fácil, tá? Se você não souber o nome destes vasos, não tem problema. Quando a gente retornar para a correção, você revisa, né? Mas as cavidades já dá para você lembrar aí que a gente falou agora há pouco. Vamos lá tentar fazer?
Então vamos lá fazer a correção? Olha só, o primeiro já estava aí para você, né? Esse vaso sanguíneo que fica posicionado atrás do coração ali, é a veia cava aqui em cima chamada de superior. Se fosse marcando aqui embaixo, ó, seria a veia cava também, mas inferior, tá? O segundo, você conseguiu identificar? O segundo vaso sanguíneo que está aqui é uma artéria super importante, a maior artéria do corpo. Essa é fácil de identificar. Você conseguiu lembrar? É a artéria aorta, certo? Então a gente escreve aí, né? Aorta é uma palavra só, tá? Não tem H, não é horta de plantação, né? Então é aorta tudo junto mesmo, tá? No terceiro, era a artéria pulmonar. Então marca aí, quando ela sai aqui do lado direito do coração e vai, né, para os pulmões, por isso que o nome dela é artéria pulmonar. O quarto aqui estava bem aqui atrás, só a pontinha aparecendo, são as veias pulmonares, tá? E aí, A, B, C e D, você conseguiu identificar? Essa parte está fácil. A, essa parte aqui de cima é o átrio, nesse caso, o átrio direito. B, átrio também, só que o átrio esquerdo. C, logo abaixo do átrio, nós temos o ventrículo. No caso aqui, ventrículo esquerdo, né? Que está abaixo do átrio esquerdo. E D, que está desse lado, é o ventrículo direito. Beleza? Seguindo aqui, então, nós já sabemos, então, que o coração é dividido em 4 cavidades, né? Os átrios, os ventrículos, que existem válvulas entre o átrio e o ventrículo ali, impedindo, né, o refluxo, o retorno do sangue. E agora a gente vai falar um pouquinho dos batimentos cardíacos. O nosso coração, né, ele faz um som, ele produz um som. Todos nós já fomos em alguma consulta médica, algum momento, né, e já escutaram, já ouviram os nossos batimentos, não é mesmo? Esses batimentos se devem aos movimentos do nosso coração, que são 2 movimentos, a sístole e a diástole, tá? Então guarda aí, sístole é quando o coração contrai, e a diástole é quando ele relaxa, certo? Olha só nessa imagem aqui. O coração está relaxando, enchendo de sangue. Se ele relaxa, o sangue entra nos átrios e passa nos ventrículos. Nesse momento de relaxamento é a diástole. Quando ele contrai, que ele impulsiona, joga o sangue para as artérias, nesse momento a gente fala que houve a sístole, tá? Nesse GIF aqui, olha só, é muito rápido, mas dá pra gente ver. Então, quando ele dá uma relaxada e contraída, né? E dá pra gente ver essas válvulas abrindo e fechando também. A abertura e o fechamento delas no tempo adequado é muito importante para o bom funcionamento do organismo, tá? Inclusive, quando elas fecham, é o fechamento delas que promove o som, a batida do coração. Tá? Então, quando o médico escuta lá, ele ouve o som do coração, ele na verdade está ouvindo o som do fechamento das válvulas, certo? Seguindo aqui então, na realidade, embora a gente fale assim muito, né, escutar, ouvir o coração, o termo correto é auscultar, tá? Pra gente soa estranho, né, de ouvir assim na primeira vez, mas é o termo correto, é auscultar o batimento cardíaco, tá? E o médico vai auscultar o batimento com esse equipamento chamado estetoscópio. Então, eu deixei até o glossário aqui, né, com a explicação de que auscultar é ouvir o som dos órgãos internos, como o coração. E o estetoscópio é o instrumento usado pelos profissionais da saúde, né, seja os enfermeiros numa triagem, seja o médico durante a consulta, mas ele vai auscultar o fechamento das válvulas. É isso que promove o batimento cardíaco, certo? Esses batimentos, então, né, como eu já falei, são resultado aí do fechamento dessas válvulas. Então, olha só nessa imagem. Nesse GIF aqui, nós temos o sangue entrando nos átrios quando o coração está relaxado. Então, se é o relaxamento, nós falamos que é diástole. Quando ele contrai, ó, aqui, as flechinhas sobem, né, impulsionando o sangue para cima, para as artérias, aí sim que nós falamos em
sístole. E percebam nessa imagem que as válvulas abrem e fecham. Quando ela fechou, é que acontece esse som, essa batida do coração, certo? Tudo isso é chamado de ciclo cardíaco, tá? Então, pela ciência, pela medicina, essas batidas, esses movimentos são chamados de ciclo cardíaco. E esse ciclo cardíaco, nesse esquema aqui, tá bem resumido, bem fácil de entender. Olha só, quando o coração está relaxado, que é este caso aqui, as flechinhas estão indicando, o sangue entra no coração. Então, é a diástole. Quando o coração está relaxado, o sangue entra pelos átrios. Quando ele desceu para os ventrículos, tá? Aí o que vai acontecer? O coração vai contrair. Quando ele contrai, é chamada sístole. Quando ele contrai, então, ele impulsiona, joga o sangue para as artérias, como a flechinha aqui está nos mostrando. Isso que é o ciclo cardíaco, né? E lembrando, é o fechamento das válvulas nesse momento que o sangue joga o sangue, as válvulas fecham, que promove as batidas do coração que o médico ausculta. Aqui, então, a explicação escrita disso, desse ciclo cardíaco, né? Então, vamos dar uma olhada. Quando estão cheios, os átrios, as cavidades de cima do coração, se contraem, certo? Depois, né, bombeia o sangue para baixo, que são os ventrículos. Nessa hora, o coração está relaxado. Então, a gente fala em diástole, tá? Diástole ventricular, porque o ventrículo está relaxado. Quando os ventrículos se contraem, eles bombeiam o sangue para a artéria. Se eles se contraíram, houve então o que a gente chama de sístole, certo? Então, frisando mais uma vez, diástole é o relaxamento do músculo cardíaco e sístole é a contração, quando ele impulsiona sangue para as artérias. E esse ciclo cardíaco se reinicia, né? Então, teve relaxamento, diástole, contraiu, foi a sístole, relaxa de novo, contrai de novo e assim por diante, tá? Então, isso é o ciclo cardíaco, né? Sinônimo de vida. Agora temos uma questão para você pensar e tentar resolver aí. Diz o seguinte, observe a imagem, eu trouxe um coração dessa vez colorido para facilitar as coisas e diz o seguinte, identifique a estrutura identificada pelo número 10, então não é tudo que está aqui que você vai ter que identificar, é só a de número 10, este aqui, ó, e dizer qual é a função dela, tá bem fácil, não tá? Vamos lá?
Então, conseguiu identificar? A estrutura de número 10 é a artéria aorta. E qual que é a função dela? Ela vai distribuir, né, sangue para todo o corpo. Lembra que a gente falou na nossa primeira aula do sistema cardiovascular que ela vai se ramificando depois, ao longo do nosso corpo? Ela vai ficando mais fina, né? Então, o papel dela, a função dela é esse. É jogar, impulsionar sangue para todo o organismo. E sangue arterial, nós também já falamos, aquele sangue que nas ilustrações está pintado de vermelho, você lembra que tem de diferente nesse sangue? É o sangue rico em oxigênio, né? Então, essa artéria ela vai impulsionar sangue oxigenado para todas as células, os tecidos do corpo humano. E aí, então, falando em artéria, né, não podemos deixar de relembrar, porque a gente já falou sobre isso, a pressão arterial, tá? Então, a pressão arterial corresponde à força que o sangue entra, invade as artérias, né? Ou seja, é a força que o sangue bate nas paredes da artéria, tá? A gente já falou disso em outro momento, estão lembrados? E aí, então, existem duas medidas, né? Quando uma pessoa vai verificar lá a sua pressão, tá? Aferir a pressão. Ela vai ter a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, certo? O que se refere a esses dois nomes aí? Pressão arterial sistólica e diastólica. Com base nessa aula você já consegue chegar a uma conclusão, né? E qual delas seria mais alta? Você consegue lembrar, consegue imaginar qual delas é mais alta? Lembrando aqui, né, o equipamento lá que vai verificar a pressão, então ele vai marcar dois números, tá? Por isso, né, que a gente chama de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, tá? Deixa eu te mostrar aqui. A pressão arterial sistólica corresponde à sístole, que você já sabe, é a contração do músculo cardíaco, ou seja, quando os ventrículos se contraem, quando eles fazem força para impulsionar o sangue em direção às artérias. Já a pressão arterial diastólica vem de diástole, o movimento de relaxamento do músculo cardíaco, né? Então, qual delas que é mais forte, que tende a ser mais alta? A pressão arterial sistólica, porque é durante a sístole que o coração contrai e faz mais pressão, faz mais força, que o sangue invade nesse momento as paredes da artéria, né? Com uma pressão maior, por isso que ela é a mais alta, certo? E aí, relembrando aqui, através de um quiz, que nós já trabalhamos isso, vamos ver se você lembra. A pressão arterial ideal para um indivíduo adulto, lembrando aqui, né, que geralmente a gente fala numa escala, numa medida mmHg, né, milímetros de mercúrio, que é fica lá no interior, né, o mercúrio lá no interior daquele equipamento, tá? Mas de uma forma popular, a gente fala 10 por 6, 12 por 8, 13 por 9, né? A gente fala, em vez de falar 120 por 80, 100 por 60, né? A gente usa essa abreviação. E aí, então, será que você lembra qual seria a pressão ideal para um indivíduo adulto? Seria a afirmativa A, 10 por 6, a B, 12 por 8, a C, 13 por 9 ou a D, 16 por 10? Conseguiu lembrar?
A pressão ideal é 12 por 8, né? 10 por 6 é uma pressão já baixa, tá? Não é tão perigosa quanto a pressão alta. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? A gente já viu, inclusive, quais são os hábitos que promovem aí, aumentam as chances dessa pessoa desenvolver pressão alta, né? Que é muito sério, tá? Então, acima de 13 por 9 já é pressão alta, tá? Já começa a ficar preocupante. 16 por 10, então, é hipertensão, é uma pressão muito alta, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, uma tabelinha aqui do Dr. Drauzio Varela mostrando aí a pressão quando que é normal, quando que ela já, né, tem que ser motivo de preocupação. Então, normal aí, 12 por 8, um pouquinho menos, não vai ter problema. Entre, né, ali o 12 por 8, né, acima disso, entre o 13, né, até 14, já é considerada sim pressão alta, mas no início da pressão alta, algo que ainda, dependendo dos hábitos alimentares, do estilo de vida dessa pessoa, dá para corrigir tranquilamente. Agora, pressão acima de 14 por 9, né, já é hipertensão estágio 2, ou seja, aí já começa a possibilitar que essa pessoa tenha problemas cardíacos, a possibilitar, né, chances dela ter um acidente vascular cerebral, ou seja, já começa a comprometer toda a vida dessa pessoa, tá? E acima de 18, aí nem se fala, né? É hipertensão. Essa pessoa pode sofrer até um infarto fulminante, tá? Aqueles em que a pessoa, né, não dá nem tempo de uma ajuda médica chegar, muitas vezes. Então, controlar a pressão é muito importante, nós já falamos sobre isso, né? E vocês já sabem também como que isso pode ser feito, né? Claro que o médico precisa, né, ser feito um acompanhamento médico, no caso de pessoas com pressão alta, mas a gente já sabe que bons hábitos alimentares, atividade física, né, controlar o peso, tudo isso ajuda aí a diminuir as chances de uma pressão elevada, tá? Então, cuidar da pressão, monitorar ela, né, é cuidar também do coração, tá? E aí, estamos fechando aqui mais uma aula. Nessa aula, né, a gente viu as estruturas, então, do coração, tá? As cavidades, né? Ele é dividido lá em 2 átrios, 2 ventrículos, funcionando como uma bomba. Vimos que ele apresenta válvulas, né? Que são aberturas ali, como se fossem portinhas, que abrem e fecham para impedir o retorno do sangue. E vimos, então, os movimentos do coração, que são eles: a diástole, quando ele relaxa e se enche de sangue, e a sístole, quando ele se contrai e vai impulsionar o sangue em direção às artérias, e daí das artérias vai para todo o nosso corpo, tá? Então, nós ainda não terminamos o sistema cardiovascular, tá? Vem mais coisa pela frente. Se você ficou com alguma dúvida, né, reveja essa aula desde o início, interaja com seus professores, né? Este conteúdo é um pouquinho complexo, mas é muito bacana, né? E claro que são muitos nomes, né? Mas se você tiver vontade aí, se esforçar um pouquinho, né, interagir com os professores, aos poucos tudo vai entrando na sua cabeça, né, e a gente vai conseguir fechar esse conteúdo aí de uma forma bem bacana, tá bom? Agradeço a sua atenção, te espero aqui na próxima aula, tá? Se cuida, fica bem e até a próxima aula.